Olá, eu sou a Dani, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Talk de Obra. E para inaugurar o nosso episódio, trouxe aqui o advogado Denis Ferrari, Advogados Associados, que vai compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente fez aqui no escritório dele. Estamos aqui no nosso primeiro episódio, né, Denis? Talk de Obra, esse projeto que foi sonhado, idealizado e você sempre participou. Obrigado pela tua presença, querido. Eu que te agradeço, é uma honra, uma responsabilidade muito grande ser o primeiro convidado desse podcast que com certeza vai ser um sucesso promissor e que muita coisa boa venha por aí nessa nova jornada da sua vida e do seu trabalho, Denis. Obrigado, Denis. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como que o Denis chegou na minha vida, né? E como que a gente executou essa obra aqui. Porque o Talk de Obra é para falar mesmo dos perrengues da obra, né, Denis? Que sempre tem. O Denis é meu vizinho aqui e ele nos procurou e ele queria reformular o escritório, mas reutilizar o mobiliário que ele já tinha. Então a gente veio, mediu, verificamos a necessidade deles, porque o principal, né, Denis, era a conversa entre os colaboradores, né? Que eles tinham mesas separadas, mais esparsas, e aí você reclamou para mim muito disso, né? Que um tinha que se locomover ou falar mais alto. Então, a comunicação interna não estava adequada, né? E você também queria deixar o ambiente um pouco mais harmônico. E aí a gente começou esse trabalho, né, Denis? Conta pra gente aqui um pouquinho como que foi esse primeiro momento, né? Essa apresentação do projeto, essas alterações. E depois a gente continua como que foi a obra. Acho que um dos grandes desafios é que hoje o nosso escritório ele ocupa a lateral de um prédio do PME, Business Tower, que fica localizado no Pagani, em Palhoça, e são duas salas grandes, e essas duas salas os advogados ficavam distribuídos, né? Só que a comunicação, inclusive o contato visual entre os advogados, que a gente sempre sentiu essa necessidade de conversar, estar mais próximo, ela sempre era um pouco dificultosa. Então, quando tu apresentou a primeira ideia do projeto, onde era possível esse contato visual entre a equipe, acho que ali a gente já começou a abraçar o projeto. E depois a gente descobriu que, na verdade, nós tínhamos mobília para mais um escritório. Nós estamos abrindo agora uma segunda unidade lá na cidade de Anitápolis, Dani. E temos já a mobília para o escritório novo, que foi retirada só dessa nova adequação aqui no escritório. Então foi uma coisa que a gente optimizou o escritório, ficou muito mais dinâmico. Hoje a gente consegue se conversar, consegue ter o contato visual entre a equipe do escritório e sobrou muita mobília ainda. É verdade. Para vocês terem ideia, as mesas, né, já eram mesas que eles já tinham, era mesa em L, né? Então tinha a mesa principal e mais a auxiliar, eram 4 mesas grandes em L. Esse L a gente retirou, né? Foi necessário retirar e as mesas retangulares a gente juntou e transformou em uma plataforma. E essa plataforma, como uma mesa de reunião grande, o Denis já tinha uma outra mesa, a gente trouxe essa mesa para a ponta, então você ficou na ponta da plataforma, ajudando, auxiliando toda a tua equipe. E essas mesas que sobraram foi para o novo escritório. E aí eu queria já aproveitar, Denis, esse gancho e que você contasse um pouquinho, né? Quem que é o Denis, como que você chegou na advocacia e como que surgiu, né, Denis Ferrari, Advogados Associados. Conta um pouquinho pra gente dos projetos também do escritório. Então, eu, além de advogado, sou professor, tenho 20 anos de experiência na educação e nos últimos 6 anos eu venho me aventurando aí nessa nova jornada que é a advocacia. E tem sido algo muito promissor na minha vida, graças a Deus, e nós montamos uma equipe para oferecer um trabalho diferenciado, que é uma ideia de advogados associados onde todos trabalham junto cada caso. Então é uma equipe que o cliente contrata o escritório,
contrata um advogado, mas ele é atendido por toda uma equipe de advogados. A gente faz o debate sobre a causa, a gente trabalha, tem um relator, que é o advogado daquela área, mas a discussão se dá com toda a equipe. Nessa discussão a gente vai pensando as estratégias, as articulações, qual é o melhor caminho a ser tomado, e tem sido algo que tem feito bastante diferença na vida das pessoas. Nós também prezamos muito para deixar um pouquinho a linguagem jurídica, Dani, e a gente trabalhar muito na linguagem do nosso cliente. Então a gente fala a linguagem do cliente, a gente explica para o cliente cada etapa do processo de forma com que ele se sinta parte daquele projeto. Então cada ação o cliente sente como se ele estivesse também trabalhando naquele processo. Então ele não é aqueles advogados que muitas vezes o cliente acha que vai deixar lá o processo e só vai saber o resultado no final, né? Aqui não, o cliente fica sabendo o que está acontecendo em cada etapa. É muito bom essa participação. A gente traz muito para o design, né? Porque quando a gente faz o projeto, a gente tenta fazer com que o cliente viva toda a experiência do projeto, né? E voltando um pouquinho do nosso projeto, a gente colocou o carpê e quando o Denis viu a gente montando o carpê ali no escritório, ele disse, nossa, Dani, mas isso é tranquilo, e eu achei muito bacana, a equipe toda se juntou, se aliou e montaram o carpê, né? Vocês mesmos foram ali, fizeram alguns arremates que precisa ser feito, mas o carpê em placas é muito fácil de montar, né? Eu sempre falo, às vezes o cliente mesmo nem precisa ter esse custo de mão de obra. E agora você está em Anitápolis, né? E por que Anitápolis? E me conta um pouquinho se o escritório de lá vai ter o mesmo atendimento que aqui, qual que é a visão que vocês têm? Então, primeiro eu vou falar do carpê. Desde quando eu vi lá no seu escritório, quando tu propôs as várias ideias para o piso do escritório, e a gente sempre decidiu isso na equipe, né? Todo mundo entendeu que essa ideia do carpê em placas abraça. Né? Então, foi uma ideia sensacional sua de ter apresentado para o nosso escritório, e hoje a gente chega no escritório e a gente se sente abraçado, não só pelo tapete, mas por toda a ideia, a lógica do escritório, né? E como ele está pensado hoje, né? Nesses detalhes. Trouxe uma união, eu vejo, para a equipe. Esse é o principal expoente, eu acho, desse projeto. Trouxe uma união para a equipe, que hoje todo mundo trabalha também com essa ideia de comunicação. E Anitápolis? Anitápolis, eu estou com um novo caminho lá agora, eu sou procurador da Câmara de Vereadores, e aí, automaticamente, a gente tem uma possibilidade de clientes muito grande na cidade, que vão admirando o trabalho da gente na Câmara, vai conhecendo o nosso trabalho, até pela TV Câmara em Anitápolis, que também é muito assistida pelos munícipes, e aí começou a surgir clientes para o nosso escritório. E aí chegou o momento, quando você tem uma carta de clientes muito grandes, eu sempre estou lá na segunda-feira à noite, na sessão da Câmara dos Vereadores, e aí eu comecei cada vez a ir mais cedo, porque tinha clientes, e agora eu percebi, não, peraí, está na hora da gente iniciar um novo projeto aqui. Então nós estamos com um novo projeto em Anitápolis, um novo escritório, lá em Anitápolis, em breve, e com certeza a Dani Designer estará lá fazendo o nosso projeto do escritório lá em Anitápolis também. Então, só repaginando aqui o que a gente trabalhou no escritório do Denis, a gente forrou o carpê inteiro, né? Porque a gente integrou as duas salas, são duas salas como você comentou antes. Ajustamos o layout dos móveis para que a equipe tivesse uma produtividade, uma interatividade maior. E a gente criou vários espaços instagramáveis, né? Porque a gente entende hoje que o cliente, independente da área, né, Denis, ele precisa estar tendo essa atividade de divulgação, de direcionamento. E aí, você criou ali no fundo, né, no teu pano de fundo, que hoje você deve fazer reuniões, videoconferências, enfim. Aí você tem a logo do teu escritório hoje, te dando um pano de fundo bem mais legal que antes você não tinha. Tem mais um painel de TV, que também é um espaço instagramável, mais esse espaço que a gente está inaugurando hoje. E eu queria te trazer isso, né? O que essa mudança que a gente fez trouxe para o teu escritório, que você já comentou ali, a questão da equipe mesmo, mas a nível de
planos para o futuro? Porque eu acredito, a gente já conversou um pouquinho, que você já está querendo ampliar também o leque de trazer, né, para o teu cliente, para teu público que trabalha contigo. Então conta pra gente aí como é que foi. Então, Dani, os nossos clientes que vêm frequentemente ao escritório, nós temos algumas empresas na qual nós prestamos assessoria, eles perceberam muito essa diferença, né, no sentido que eu falava que o escritório hoje abraça, né, ele abraça os nossos clientes também, não somente a equipe, ele tem essa proposta de acolhimento. E esses espaços onde é possível a gente gravar vídeos, nosso escritório está com um projeto agora também, Dani, de um canal, onde a gente possa levar essa linguagem jurídica que eu falava para a população, uma linguagem jurídica que fala a língua do cliente. Nós vamos lançar um canal agora em breve e vamos usar esses espaços que tu idealizou, que são espaços onde a gente pode estar fazendo a gravação de vídeos, onde a gente pode fazer fotos, onde a gente pode fazer ensaios, e tudo isso dentro de um escritório que nós não imaginávamos que tivesse esses espaços. Porque a gente sempre ficava pensando, não, né, e era um espaço, um escritório onde as mesas estavam muito conflituosas, eles não tinham uma harmonia, apesar do escritório ele se conversar de certa forma, os móveis, etc., ele não tinha uma harmonia, porque tinha muita mobília, muitos arquivos, o advogado trabalha com muito papel, né? Então a gente tinha muitos arquivos. A gente, na verdade, a tua proposta do projeto trouxe uma forma onde não se perdeu nada, mas que a gente pode hoje trabalhar com uma proposta mais dinâmica, né? E apostando muito na tecnologia, que foi uma das propostas que tu apresentou para o escritório, onde hoje a gente também consegue interligar as telas, conseguimos também projetar os processos para que a gente possa apresentar para os nossos clientes numa tela maior. Então, é uma ideia muito, muito saudável. Então, além de você conseguir otimizar o teu espaço, porque eu lembro que o Denis me chamou e ele queria aumentar a equipe, dizendo, Dani, eu preciso da tua ajuda porque eu acho que eu vou precisar de uma sala maior. E aí, quando a gente trouxe essa solução na mesma sala, sem ter que ter um custo maior com outro imóvel, né, ou se deslocar daqui para um imóvel maior, você ainda gerou um gatilho para um próximo escritório e agora para esse novo programa, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e eu quero te agradecer muito, Denis, por toda a confiança que você tem conosco, e que a gente possa vir a fazer novos projetos juntos, com certeza. Que legal, Dani, eu que te agradeço muito. Até os nossos clientes diziam, né, pô, Denis, até onde que tu quer chegar? Tu quer pegar o andar todo do prédio? Porque a gente começou pequeno, uma sala, depois pegamos uma sala muito maior, ficamos com uma lateral e agora a gente já estava pensando em ampliar para outras salas, que é muito mais custo, muito mais mão de obra, muito mais capital envolvido e que na verdade não precisou nada disso. Hoje nós temos a possibilidade, inclusive, de receber novos advogados aqui na equipe e que tem espaço para isso, somente de uma forma que foi repensado o que já tinha. Então, gente, falando um pouquinho dos perrengues, né? Eu vejo aqui, depois o Denis pode me corrigir ou complementar, eu acho que a obra em si não teve perrengue, porque não teve um negócio de quebrar a parede, enfim, hidráulica, elétrica, né? Foi uma coisa mais de mobiliário. Mas eu vejo que o principal perrengue que tirou a equipe da zona de conforto, que eu acho que foi o que uniu, né, é a questão de colocar realmente a mão na massa. Porque eles instalaram o carpê, eles pintaram a parede, modificaram os móveis, fizeram toda a parte elétrica ali da junção das mesas, como o Denis colocou ali, que isso também ajudou muito, né, no processo todo do desenvolvimento dos projetos. E colaram a letra caixa ali. Então, eu vejo que o principal perrengue, digamos assim, foi essa questão de todo mundo colocar a mão na massa, que de alguma forma uniu, né? Então, teve mais algum outro perrengue que tu queira mencionar aqui, Denis? Alguma coisa assim? Olha,
Perrengue, eu acredito que não, assim, eu acho que foi muito interessante essa ideia da equipe ter abraçado, porque o escritório, ele não podia parar. O escritório continuava atendendo clientes, nós não tínhamos essa possibilidade de colocar o escritório em outro local ou atender os clientes em outro local. Os clientes já têm o hábito de vir até o escritório, a cultura de estar nesse espaço, então nós não tínhamos como parar. Então a equipe toda abraçou a ideia, montou a ideia, aceitou as ideias do projeto. No início a gente ficava, será que a gente pode, muito perfeccionista, né? Será que a gente pode falar para a Dani isso aqui, essa alteração? E tu sempre muito solista, não, vamos lá, construindo junto, vamos abraçar essa ideia. E tu foi melhorando as nossas ideias, que é muito interessante, assim, essa abertura que tu deu para a equipe. E a partir dali a gente conseguiu manter o atendimento do escritório, sem poeira, sem resto de obra, que era uma preocupação, porque imagina o cliente chegar aqui e encontrar o escritório em obras, né? E nós conseguimos fazer toda essa logística de reestrutura sem envolver, teoricamente, um resto de obra, né? É isso aí, uma obra limpa, né? Acho que isso foi o mais bacana. E as plantas, né, também, né, que tu indicou, a ideia das plantas, assim, hoje nosso escritório tem muitas plantas, então uma outra coisa que nós não tínhamos nenhuma planta aqui dentro do escritório. Aliás, tinha algumas artificiais, assim, e tu substituiu muitas artificiais por plantas naturais, né, trazendo essa vida, essa proposta também sustentável para a ideia do escritório. E a gente trabalhou bastante a ambientação também, né? Teve o dia que a gente veio aqui, colocou, ambientamos tudo, daí você chegou, verificou algumas peças, você ficou, outras não, a grande maioria você mantém, né, essa organização no escritório. Então a ambientação também foi um adendo, né, para vocês. Sem dúvida, porque a ambientação, às vezes, tu não tem ideias, né? O advogado ele fica muito a deusa da justiça, a balança, aquela coisa assim, entendeu? Tipo, e aí o que mais, né? E aí quando você veio com a proposta de ambientação, a gente chegou, poxa, essa decoração aqui fica legal, isso aqui poderia trocar por outro. E a gente foi chegando a uma ideia completa do escritório, porque eu acho que a parte da decoração também é um grande desafio, né? Tu conseguir chegar a alguma proposta, assim, né? Que combine, que converse, né? A gente falava muito, tu ensinou muito isso para nós, né? A gente precisa de uma decoração que converse. E a gente tinha alguns apegos, algumas coisas, assim, de decoração, mas que a gente precisou também uma decoração que converse. Ressignificar, né? E como a sala, ela é compartilhada, mas você tem a sala de atendimento e a sala de produtividade, mas tem que se conversar, né? Porque nem sempre o cliente fica só nessa sala aqui. Às vezes ele vai para outra sala, né? Então, para ter essa linguagem mesmo em todos os espaços. E eu queria mencionar aqui para vocês, porque além, né, do Denis ser meu parceiro, meu cliente, a gente também tem a parceria. Então, o Dani Design e associados trabalha com projeto e consultoria em todo o âmbito de construção. E o Denis é meu parceiro nessa parte de imóveis, na parte onde pega o direito, que é o uso capião, né, e outros serviços. Então, com relação aos serviços, eu quero que você coloque aqui, Denis, quais são os serviços que a gente tem parceria com o escritório e que os clientes possam vir a também te procurar para sanar essas dúvidas do direito imobiliário, que é uma questão assim, muito importante. Basicamente, o direito civil é o carro-chefe do escritório. E o direito imobiliário, ele tem sido a grande procura nessa ótica. Nós temos muitos imóveis hoje em Palhoça que não estão regularizados. E o nosso escritório faz toda a regularização, seja por uso capião extrajudicial, judicial, toda a lógica e a logística de inventário, tá? E tudo que diz respeito à própria regularização desse imóvel, desde a averbação, desde REURB, que o nosso escritório também faz. Então, essa parceria da Dani Design Associados com o Denis Ferrari Advogados Associados, ela é extremamente promissora, porque é uma lógica que o cliente, muitas vezes ele fazia uso capião, regularizava o seu terreno, por exemplo. Bom, e agora? Agora eu tenho a possibilidade de financiar uma construção, mas e aí? Eu preciso da motivação para isso, eu vou precisar de um design, vou precisar de todo esse encaminhamento. E aí ele já vai hoje para o teu... projeto que viabilize esse sonho, né? Porque às vezes a pessoa não tem noção de custos, né? O que eu posso construir? Porque cada imóvel, às vezes, dependendo da localização,
tem viabilidade para construir 1, 2, 3, 4 pavimentos, então abre-se muito as possibilidades, né? E aí entra essa questão de realmente financiar, porque hoje em dia é muito difícil quem tem o dinheiro todo para bancar, né, uma obra. E aí está entrando uma outra coisa também, que agora é a ideia dos imóveis rurais, os condomínios rurais que o escritório está também abraçando lá em Anitápolis, em toda aquela região, né, Anitápolis, Rancho Queimado, e que certamente Dani Design estará lá nesses condomínios rurais, nesses imóveis aí também levando proposta de sustentabilidade e tudo mais, que eu sei que é uma veia também do teu trabalho, né, Dani? Obrigado, Denis. Obrigado por inaugurar, né, o Talk de Obra com a gente. Sou muito feliz, muito grata por Deus me colocar aqui, sendo tua vizinha, e a gente tá construindo algo tão bonito, né, juntos aí, ajudando um ao outro, e que tanto os meus clientes quanto os teus possam ver o carinho que a gente tem no nosso negócio, né, que eu acho que eles sentem muito isso. E quero fazer um convite, então, gente, a vocês virem aqui no Denis Ferrari, Advogados Associados, tomar um cafezinho e vir aqui resolver esses perrengues aí. E se precisar de alguma obra, conta com a gente também, tá bom? Denis, deixo para você aí as suas considerações finais. Muito obrigado, Dani. Eu quero agradecer a minha equipe, né? A minha equipe é essencial no meu trabalho. Eu costumo dizer que as pessoas, quando elas vêm buscar um escritório de advocacia, é porque elas não conseguem mais sozinhas resolver os seus problemas. E nós estamos aqui para ajudá-los a resolver os seus problemas. E essa equipe que eu construí ao longo do tempo estará aí para acolhê-los e oferecer o melhor serviço para toda a população de Palhoça. Muito obrigado, Dani, a toda a sua equipe, que nos deu o privilégio e a honra de ser o primeiro convidado desse talk, que certamente será um sucesso. E eu quero sempre estar presente nos seus projetos, Dani, te admiro muito e acho que você é uma profissional essencial e exemplar para o nosso município de Palhoça. Obrigado, querido. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo também, porque o Talk de Obra também está no Spotify e no YouTube. E vamos para o próximo episódio então, gente. Eu aguardo vocês. Vem com a gente!